pessoal, tudo bem? Vocês não devem me conhecer ainda, então eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Pedro Paixão, eu sou monitor aqui de matemática do Preveste Social Ação, e essa semana especificamente eu vou estar substituindo o professor Pedro Brito, que vocês já conhecem, aqui nessa aula de matemática 2, beleza? Então eu vou apresentar aqui rapidamente o que a gente vai falar hoje, beleza? A gente vai falar, na verdade, sobre 3 temáticas. A gente vai falar, primeiramente, sobre teorema de Tales, sobre semelhança de triângulos e, por fim, ali vamos falar sobre triângulos retângulos, comentar um pouquinho sobre o teorema de Pitágoras, beleza? Então, para cada um desses temas, eu vou explicar ali rapidinho como funciona cada um desses teoremas e a gente vai fazer juntos alguns exercícios. Qualquer coisa depois, você chega ali no grupo, tá com dúvida, pode mandar mensagem que a gente responde, beleza? Então, começando pelo teorema de Tales, né? Esse aí foi um teorema desenvolvido por um filósofo, astrônomo matemático grego, né, chamado Tales de Mileto, né? O Tales de Mileto, ele era grego, né, como eu já falei, e nessa época, na Grécia Antiga, era uma época de valorização das ciências. Então, na verdade, muitos pesquisadores, ali, muitos filósofos começaram a trabalhar nessa época, né? E o Tales de Mileto foi justamente o primeiro filósofo que né, trabalhou mais seriamente nesse tema. O Tales de Mileto era esse cara aí que, apesar de não ter uma cara de muitos amigos, né, não era um cara muito simpático, mas ele conseguiu vários avanços em muitas áreas, né? E ele trabalhava com problemáticas que eram assim, questões aí misteriosas da humanidade, desafios aí para toda a humanidade na época. Um dos desafios que ele trabalhava era como você conseguia fazer para medir a altura de uma pirâmide, né? Nessa época a gente já tinha construído as pirâmides do Egito, né? Tem ali aquelas 3 principais, e aí a gente não tinha ferramentas ou instrumentos para fazer essa medição de uma forma confiável, porque a gente não conseguia pegar, sei lá, uma escada ou uma corda e pegar uma trena gigante, alguma coisa do tipo, que pudesse fazer essa medição de uma forma correta, né? Hoje a gente tem mais tecnologias que conseguem fazer isso. E aí, para isso, ele começou a desenvolver algumas técnicas matemáticas para tentar resolver justamente esse problema de medição. Como é que funcionava, então? Ele colocava uma estaca de madeira no chão, ali na areia, perto da pirâmide, e conseguia medir ali o tamanho da estaca de madeira, conseguia medir a sombra da estaca de madeira e também conseguia medir a sombra da pirâmide. E aí ele pensava, pô, com essas 3 informações, com a sombra da pirâmide, que aqui é o C, com a altura da estaca, que é aqui o A, e com a sombra da estaca, será que eu consigo fazer essa medição? A resposta é sim, tá? A gente vai entender durante essa aula como que a gente pode fazer para, com esses 3 dados, conseguir descobrir a altura da pirâmide. Beleza? Mas a gente vai vendo isso com calma. Para isso, antes de tudo, eu vou apresentar como funciona o teorema de Tales, beleza? Só que para isso... mais uma informação que eu esqueci de falar. Tem uma coisa muito importante sobre esse problema. Os raios solares são considerados paralelos. Essa questão de paralelismo é uma questão muito importante para você fazer o teorema de Tales, beleza? Show. Então, agora vamos apresentar o teorema de Tales. Vamos para a definição. Definição do teorema de Tales. Seja um feixe de retas paralelas cortadas por 2 retas transversais. Tá? Então, vamos com calma. Várias retas paralelas aqui, tá? Uma em cima da outra, e 2 retas transversais cortando esse feixe de retas paralelas. O que ele fala é, os segmentos formados são proporcionais. Beleza? Vamos lembrar o que é proporcionais? Proporcionais tem a ver com uma igualdade de razões. Então, quer dizer, se a gente organizar esses segmentos, né, as medidas desses segmentos como razões, vai ter uma igualdade ali. A gente vai ver isso com mais calma. Vamos ver agora. Então, aqui a gente tem esse exemplo. Temos 3 retas paralelas, R, S, T, né? R, S e T. E temos 2 retas transversais, U e V. O que esse teorema fala é que se a gente organizar os segmentos formados como razões, vai ter uma igualdade ali. Vamos ver aqui com calma. Ó. A gente tem 3 igualdades que a gente pode fazer, tá? Por proporção.
Vamos olhar aqui a primeira. AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Então, esse sobre esse, né, AB sobre BC é igual a DE sobre EF. A gente pode fazer, na verdade, essa igualdade de razões, essa proporção, de qualquer forma. A gente pode pegar não só, né, aqui um AB e BC, como a gente pode pegar, por exemplo, AB e AC. Então, AB sobre AC é igual a DE sobre DF. BC sobre AC é igual a EF sobre DF. Como é que isso funciona? Então, a gente tem que pegar, ó, se vocês forem perceber, de um lado, tá, do lado esquerdo da igualdade, a gente pega só os segmentos formados pela reta U e do lado direito, só os segmentos formados pela reta V. Tá? Então, a gente vai fazer isso, não importa quais sejam as retas paralelas e quais sejam as transversais. Se não ficou claro ainda, calma que a gente vai ver mais exemplos. Então, vamos aqui para um exemplo com números, tá? Para ficar um pouquinho mais simples. Então, exercício 1. Descubra a medida dos segmentos AB e BC, sabendo que as retas L, M e N são paralelas entre si. Tá? Então, a gente tem aqui essa imagem. Se vocês forem ver, essa imagem é igualzinha a outra, tá? Só que agora tem os números aqui do lado, né? Os valores das medidas de cada segmento. Como é que a gente vai aplicar essa fórmula? Eu vou voltar aqui o slide para a gente conseguir ver como é que ela é aplicada. Ó. AB sobre BC, que são os dois aqui da esquerda, é igual a DE sobre EF. Fazer a mesma coisa aqui nesse exemplo. Então, utilizando o teorema de Thales, sabemos que os segmentos são proporcionais. AB sobre BC igual a DE sobre EF. Só que aqui, em vez de usar esses AB, BC, DE, EF, eu posso substituir pelos valores desses segmentos, pelas medidas deles. 4x mais 1 igual, sobre x mais 2 igual a 16 sobre 18. Percebe que aí a gente pode usar essa igualdade para tentar descobrir quanto vale o x. Ok? Então, como é que a gente faz? Quando a gente tem uma proporção dessa forma, a gente multiplica cruzado. Não sei se vocês lembram, né? Então, a gente vai multiplicar o 4x mais 1 por 18 e o x mais 2 por 16. Beleza? Então, coloquei essa igualdade aí. Agora, a gente vai fazer a distributiva, né? O chuveirinho, como vocês preferirem chamar. Fazendo essa distributiva, a gente encontra o seguinte resultado. 72x mais 18 é igual a 16x mais 32. Então, né, 18 vezes 4 dá 72, 16 vezes 2 dá 32. Agora eu vou jogar o que tem x para um lado e jogar o que tem número para outro. Ok, aí ó, 72x menos 16x igual a 32 menos 18. Por fim, 56x igual a 14. Então, se a gente jogar esse 56 para o outro lado, né, dividindo, que ele está multiplicando, vai ficar x igual a 0,25. Então, 0,25 é o valor do x. Só fazer um OBS aqui. Se você não conseguiu acompanhar esses passos para chegar no cálculo, tenta fazer aí você sozinho em casa, beleza? E aí, acho que você fazendo sozinho, você vai conseguir. Se ainda não entender, pode mandar mensagem que a gente explica de novo, beleza? Então, x é igual a 0,25. Só que o que a questão pergunta? A questão não pergunta para descobrir o x. Ela pede para você descobrir a medida dos segmentos AB e BC. O segmento AB, ele mede 4x mais 1. E o segmento BC, ele mede x mais 2. Então, a gente tem que substituir o x aí nessas equações, nessas incógnitas, né? Para a gente conseguir descobrir qual é a medida desses segmentos. Então, coloquei aqui no cantinho esquerdo. AB é igual a 4x mais 1. Se a gente substituir esse 4x aqui, 4 vezes 0,25 dá 1. Então vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Mais uma vez, se não pegou, faz com calma aí na sua casa. Beleza? E aqui, BC é x mais 2, que é 0,25 mais 2, que dá 2,25. Então, essa é a medida dos segmentos AB e BC. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Então, acho que quanto mais exemplo a gente faz, melhor a gente fica nisso aí. FUVEST, São Paulo. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura, tá? Então, vamos olhar para a figura aqui. Rua A embaixo, rua B em cima.
As divisas laterais são perpendiculares à rua A. O que são perpendiculares? Vamos lembrar? Perpendicular faz um ângulo de 90 graus, beleza? Então, todas essas retas fazem um ângulo de 90 graus. Qual é a medida de frente para a rua B de cada lote? Sabendo que a frente total dessa rua tem 180 metros. Tá? Então, vamos com calma aqui. Ele quer saber a frente para a rua B de cada lote. Então, a gente tem essas frentes aqui da rua A, que tem 40 metros, 30 metros, 20 metros. Só que ele quer descobrir a parte de cima, tá? Esses pedacinhos aqui em cima, então, que estão de frente para a rua B. O que a gente sabe é que o total dessa rua tem 180 metros. Para isso, o que eu vou fazer? Vamos nomear essas coisas, né? Usando alguma incógnita para ficar mais claro. Então, em vez de eu dizer que eu quero descobrir a frente da rua B de cada lote, eu falei assim, então eu vou querer descobrir o X, o Y e o Z. Além disso, a gente sabe que a frente total dessa rua tem 180 metros, tá? Então, está tudo aqui em vermelho, ok? Além disso, o que eu fiz, tá? Eu coloquei aqui um nome para os lotes. Então, lote 1, lote 2 e lote 3, só para ficar um pouquinho mais organizado, beleza? Então, esse ABFE é o lote 1, BCGF é o lote 2, CDHG é o lote 3, ok? Primeira coisa que a gente vai observar, as retas AE, BF, CG e DH são paralelas. Como é que a gente pode saber isso? Tudo bem que olhando o desenho dá para ter uma ideia, mas a gente só pode ter com certeza que as retas são paralelas porque todas elas são perpendiculares. A rua A. Se todas as retas são perpendiculares, quer dizer que elas têm o mesmo ângulo. E se elas têm o mesmo ângulo, quer dizer que elas são paralelas. Beleza? Então, se elas são paralelas, a gente pode usar o teorema de Thales? Ok. Então, ó, AB sobre EF é igual a BC sobre FG, que é igual a CD sobre GH, que é igual a AD sobre EH. Percebe que aí a gente está pegando em cima, né, na parte de cima das proporções. Todos os que estão de frente para a rua B, na parte de baixo, todos os que estão de frente para a rua A. Beleza? Tá bom. Só que a gente tem um problema aí. Se a gente for ver ali no desenho, quais desses dados a gente sabe? Na primeira equação, a gente tem AB sobre EF. Só que a B a gente não sabe quanto é X. BC a gente também não sabe quanto é Y. CD a gente não sabe quanto é Z. O único que a gente sabe desses aí é o AD. A gente sabe que o AD mede 180 metros. Então, basta olhar aqui no desenho, na figura, que a gente vai ver que ele mede 180 metros. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de usar essa igualdade zona toda, a gente vai pegar 2 de cada vez, beleza? Então, vamos começar pelo lote 1, depois vamos para o lote 2 e, por fim, vamos para o lote 3, beleza? Vamos começar pelo lote 1, tá? Então, a gente tem aqui os dados que eu substituí. Em vez de usar esses segmentos, a gente está substituindo agora pelos valores, ok? Então, a gente vai pegar 2 de cada vez. Primeiro eu vou pegar o primeiro com o quarto, depois o segundo com o quarto, depois o terceiro com o quarto, ok? Vamos começar então pelo lote 1, tá? Lote 1. Então a gente tem aqui x sobre 40 igual a 180 sobre 90. Mais uma vez, o que a gente faz aí? A gente vai multiplicar cruzado. Então, 90x igual a 180 vezes 40. Ok? E aí, a partir daí, a gente pode continuar a fazer a conta. Só fazer uma pausa aqui. Se alguém quer me perguntar, professor, a gente pode simplificar essa fração antes de fazer a proporção? Pode, é uma coisa até boa, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas se vocês quiserem simplificar essa fração, vocês vão ver que ela vai ficar igual a 2 sobre 1. Isso vai facilitar bastante os cálculos de vocês, tá bom? Mas continuando aqui a conta, então nós temos 90x igual a 7.200. Se a gente divide esse 7.200 por 90, a gente vai encontrar que x é igual a 80. Então a gente encontrou a primeira das nossas incógnitas. Lembrando que a gente quer descobrir todas as incógnitas, porque a gente quer descobrir a frente para a rua B de cada lote. Então agora vamos para o lote 2. No lote 2 a gente tem y sobre 30
é igual a 180 sobre 90. Lembrando que essas igualdades, elas estão vindas todas do Teorema de Tales, tá? Se você tiver com dúvida, volta no slide anterior e vê como é que estavam as razões, tá? Y sobre 30 é igual a 180 sobre 90. A gente vai novamente multiplicar cruzado. 90y igual a 180 vezes 30. Vamos fazer os cálculos. 90y igual a 5.400. Y igual a 60. Beleza? Se tiver em dúvida aí, faz os cálculos em casa que você vai pegar. Se não pegar ainda, tira a dúvida com a gente. Por último, o lote 3. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Multiplicar cruzado. 90z igual a 180 vezes 20. 90z igual a 3.600. Z é igual a 3.600 sobre 90, que vai dar 40. Então, a gente aí já conseguiu encontrar x, y e z. Então, a gente sabe que o lote 1 vai ter a frente de 80 metros, o lote 2 vai ter a frente de 60 metros e o lote 3 vai ter a frente de 40 metros. Percebe aí, gente, que nessa questão, uma coisa muito importante foi a gente ter modificado a figura e nomeado com as incógnitas, x, y e z. Isso é uma coisa muito importante nos problemas de matemática, que é você sempre deixar bem claro o que é cada incógnita que você está trabalhando, porque às vezes a gente começa a trabalhar tanto tempo na incógnita que a gente até esquece qual é o significado dela, beleza? Então agora vamos para um último problema, tá bom? De Teorema de Tales, que já tem mais problema aí na frente. Usando o Teorema de Tales, relacione as medidas dos lados dos triângulos ABC e DEC a seguir. Então a gente sabe também, né, que AB e DE são paralelos. A gente pode ver isso aqui, ó. AB e DE têm o mesmo ângulo aqui embaixo de 90 graus, tá? Por isso eles são paralelos. E aí a gente pode usar o Teorema de Tales, tá bom? Uma dúvida, né? Pô, mas o Teorema de Tales não era quando eram retas? Né? Aí só tem segmentos, não tem retas. Então, o Teorema de Tales também vai poder ser usado para segmentos que forem paralelos. Por que motivo? Se a gente quiser pegar esses segmentos e passar uma reta no lugar deles, né, então a gente pega esse AB aqui e prolonga os lados, o DE também prolonga os lados. A gente vai poder usar esse teorema, tá bom? Então o teorema pode ser usado tanto para segmentos quanto para retas, ok? Beleza. Então agora a gente vê que as retas paralelas são AB e DE, ok? E as retas concorrentes são as formadas por esse segmento aqui, AC e BC. Da mesma forma, a gente vai poder aplicar o Teorema de Tales. Então, a gente tem AD sobre BE, DC sobre AC e AC sobre BC. Tá? Lembrando aqui, ó, mais uma vez, ó, tudo que está em cima corresponde ao segmento de cima, esse segmento AC, e tudo que está embaixo corresponde a esse segmento BC, ok? Então a gente pode pegar essa igualdade qualquer um 2 a 2. Eu posso pegar o primeiro e o terceiro, o primeiro e o segundo e o terceiro, tá? Que não tem problema. Nessa questão ele só pedia mesmo para relacionar as medidas. Então é isso, beleza? Só que a gente tem mais uma questão. Como a gente pode relacionar os outros lados, né? Aí a gente está pegando o AD, o DC, o AC. Mas a gente conseguiria, por exemplo, fazer uma relação com o AB, com o DE, que foram segmentos que não foram usados. Tá? Então, para isso, a gente vai usar uma outra técnica, que é a semelhança de triângulos.